Olá, amigos da Novo Tempo, nossa saudação carinhosa a você que todas as semanas tem sintonizado nesse programa, que é um programa semanal de estudo da Bíblia. Nessa temporada, mais uma vez, estamos abordando o livro do Apocalipse, este que é o último e mais surpreendente livro da Bíblia. Você sabia que todos os livros da Bíblia convergem para o Apocalipse? Você sabia que no Apocalipse nós temos um complemento das ideias que foram suscitadas no Antigo Testamento? Ele é um complemento, por exemplo, do livro de Daniel. Você sabia também que o Apocalipse foi escrito numa forma de quiasmo? O que significa essa estrutura literária? Nós temos o início e o final e no centro do livro a grande ideia se encontra. Por isso que a partir de hoje nós vamos estudar os capítulos 13 e 14. Começamos semana passada com 12 também. E esses três capítulos, 12, 13 e 14, eles constituem o centro do livro do Apocalipse. Aí está centrada a sua principal mensagem. E nós vimos semana passada o dragão irado contra a mulher. Isso significa que o âmago do Apocalipse é o grande conflito entre o bem e o mal. Você se lembra que o diabo tentou destruir a Cristo? Como ele não pôde, ele ataca a igreja de Cristo? Pois nós só podemos ter uma visão completa de mundo, uma correta cosmovisão, se nós entendermos que nós estamos envolvidos dentro de um conflito. E agora que chegamos ao capítulo 13, você vai descobrir que nesse capítulo nós temos duas bestas. E essas duas bestas são agentes satânicos para perseguir o povo de Deus. Essa semana estudaremos a primeira, uma que emerge do mar. Por isso o tema que hoje vamos estudar, uma besta que sobe do mar. Apocalipse capítulo 13, do verso 1 em diante. Na semana que vem aprenderemos sobre uma segunda besta. Esta surge da terra. E estas bestas se aliarão para um conflito final que o Apocalipse 16 chama de o Armagedon. Pois bem, nós estamos aqui no Cevisa com um grupo especial de amigos para estudarmos mais sobre o Apocalipse. E eu queria saber do pastor Neto o que ele está achando até aqui do estudo, qual é o seu parecer? Pastor, até aqui que nós já descobrimos, e eu creio que tem mais para descobrir, no Bíblia Fácil, que não está sendo tão fácil assim. Né? Está sendo uma maratona de estudo que Deus proporciona para a gente através da Novo Tempo, de forma que cada um de nós, principalmente eu, tenho descoberto muita coisa que eu ainda não sabia. Mas que bom. E eu quero agradecer a Novo Tempo, principalmente ao Senhor, por este programa maravilhoso, que Deus continue lhe usando e usando essa estrutura da Novo Tempo para alcançar muito mais pessoas. Amém. Você é muito bem-vindo aqui, viu, pastor Neto? Uma alegria ter você aqui, vindo lá de Macapá. Macapá. Pois é, linda cidade, fomos lá conhecer, visitamos lá também a linha do Equador, né? Exato, foi uma experiência emocionante para mim, viu? Colocar um pé no hemisfério norte e um pé no hemisfério sul, né? É uma experiência interessante, viu? Bom, nos acompanha também nossa querida Rosângela. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem. E aí, qual está sendo a sua avaliação até aqui dos estudos que estamos fazendo? Muita descoberta boa. Está sendo bem gratificante. O Senhor é uma bênção de Deus nos ensinando. Amém, obrigado. E a gente está podendo entender um pouquinho, né? Não tudo, mas está sendo muito bom. Mas é isso aí, a gente está aqui mais para suscitar o interesse no estudo do Apocalipse, começar um início de aprendizado, que é claro não vai parar aqui nessa temporada. Vocês devem continuar pessoalmente esses estudos, bem como os amigos que nos assistem em casa. Nós não queremos aqui ter a palavra final sobre tudo que estamos dizendo, mas isso é um início, é o desejo nosso que você se interesse mais por esse livro e busque conhecer mais a vontade de Deus. Cláudio. Tudo bem, pastor? Tudo. E aí, qual é a sua avaliação até aqui? Chegamos aí, pelo menos, ao centro do estudo do livro. Bom, até agora o que nós olhamos e abordamos, para mim tem sido revelador, sabe? Tem desmistificado tudo aquilo que a gente imaginava com relação ao livro de Apocalipse, sabe? E esse livro que eu percebo que ele traz para nós como cristão uma esperança maior. É sabe? verdade. Tem sido muito gratificante mesmo participar desse programa, né? Desse curso que tem nos dado um apanhado muito importante para as nossas vidas, sabe? Que bom, viu, Cláudio?
Cláudia e Rosângela vieram lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Isso mesmo, viemos lá. Estão passando calor aqui em São Paulo, né? Porque lá é frio, né? É verdade. E o nosso amigo, como eu falei, né? Veio lá então do Amapá. Pois bem, no próximo programa vamos continuar tendo aí um feedback da avaliação dos nossos convidados. E eu queria agora, vamos dar início então ao estudo de hoje, eu queria convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para o estudo que agora nós vamos ter. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por nossos amigos de casa, os nossos telespectadores e também ouvintes. Eles estão sintonizados, querendo aprender mais da Tua vontade. Que o Teu Espírito venha nos ajudar, nos conduzir no estudo da Tua Palavra. Que Ele seja o nosso professor mais uma vez. Por Cristo nós choramos. Amém. Pois bem, amigos, vamos abrir então nossas Bíblias aí em Apocalipse capítulo 13. E esse então será o tema do nosso estudo. Uma besta que sobe do mar. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia também. Vamos participar juntos desse estudo. E este capítulo 13 de Apocalipse, ele tem verdades surpreendentes para mim e para você. Vamos então tentar descobrir no próprio Apocalipse e em outros textos da Bíblia a chave para o simbolismo, porque o Apocalipse é um código profético. E se você tem a chave do código, você vai entender o que a profecia está ensinando. Aqui em Apocalipse 13, verso 1, eu vou pedir a Janete que leia para mim esse texto. O que diz aí, Janete? Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Olha que interessante, quando João vê esse primeiro poder, essa besta surgindo do mar, ele descreve de que ela tem 10 chifres, ela tem 7 cabeças, sobre os chifres há coroas, né? Há diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Alguém tentou desenhar, né, um pouco do que seria essa imagem. Quando lemos na Bíblia a palavra besta, a besta é o animal, certo? É a mesma coisa, uma besta ou um animal. O que representa na profecia este animal, esta besta? O que representa os chifres que ela tem? As cabeças? O porquê dos nomes de blasfêmia? Então nós entendemos de que a Bíblia deve ser a sua própria intérprete. Eu não tenho que colocar na palavra, na profecia, aquilo que eu acho. Eu tenho que deixar que a Bíblia se interprete. E interessante que quando a gente vai para o livro de Daniel, nós entendemos o que significa a expressão ou o símbolo profético besta ou animal. Dá uma olhadinha comigo lá em Daniel, deixa aí marcado aí o capítulo 13 de Apocalipse, e vamos para o livro de Daniel. Como eu disse para vocês, o Apocalipse é um complemento do livro de Daniel. E Daniel já havia apresentado vários animais, vários simbolismos, e ele vai nos ajudar no capítulo 7, versos primeiro 3 e depois o 17, a entender o que significa animal na profecia. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. 4 animais, 4 bestas, certo? Agora olha o verso 17. Agora o anjo está explicando para Daniel. Estes grandes animais que são 4 o quê? Reis que se levantarão da terra. E quando a gente se aprofunda no estudo do capítulo 7 de Daniel, onde você vê aqui 4 animais, o primeiro deles, olha aí, Daniel capítulo 7, versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Olha o verso 5. O segundo, semelhante a urso. Olha o verso 6. Outro semelhante a leopardo. E olha o verso 7. O quarto animal, aqui o quarto animal, terrível e espantoso e sobremodo forte. 4 animais Daniel viu. Um leão, um urso, um leopardo e um que ele chamou de terrível e espantoso. E ele diz, esses 4 animais são 4 reis. Então, na profecia, o animal ou a besta pode ser um rei, um reino, um poder. E esses 4 animais, em Daniel, eles simbolizam a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia e Roma. Então,
Um animal, uma besta na profecia, significa um reino, um poder. Então, se em Apocalipse 13 nós temos uma besta, um animal que se levanta do mar, é um poder que está surgindo. Agora, diz aí que ele emergiu do mar. Agora, lá em Apocalipse 17, verso 15, no capítulo 17 nós encontramos uma outra besta, que também iremos estudar um pouco mais à frente. E olha o que diz o verso 1, Apocalipse 17, 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se assenta sobre muitas águas. Agora olha o verso 15. A meretriz se assenta sobre muitas águas, e o verso 15 diz assim, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então, se esta besta surge do mar, das águas, significa um poder que está surgindo do meio dos povos, nações, multidões e línguas. Ou seja, de um local densamente povoado. Então, o primeiro poder de Apocalipse 13, ele surge de um local densamente povoado. Agora, esse poder tem 10 chifres. E olha o capítulo 17, no verso 12. Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Os 10 chifres são 10 reis. E o que significam as 7 cabeças? Olha aí o verso 9 agora. Aqui está o sentido, Apocalipse 17, 9. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. Então nós descobrimos aqui que a besta que surge do mar representa um poder. O fato de surgir do mar significa um local densamente povoado. O fato de ter 10 chifres há uma conexão com outros 10 reinos. E o fato dela ter 7 cabeças indica que as 7 cabeças são 7 montes ou 7 reis. Quem é este poder? Bom, há muito tempo os 10 chifres de Apocalipse têm sido identificado como as 10 tribos bárbaras que vão invadir o Império Romano no 4º e 5º século. Isaac Newton, que foi um dos historiadores, ou um grande cientista, mas que escreveu muito também sobre teologia, e ele publicou um livro sobre Daniel e Apocalipse, ele até dá o nome dessas 10 tribos. E historiadores modernos também falam das mesmas tribos, com pouca divergência entre as tribos, mas todos concordam que os 10 chifres desse animal representam as 10 tribos bárbaras que invadiram o Império Romano e finalmente destronaram o imperador. Então aqui nós temos um primeiro indício. Esses 10 reinos, que na profecia são os 10 chifres, eles estão relacionados com o Império Romano. Então nós começamos a nos aproximar de quem é este poder do capítulo 13. As 7 cabeças desse animal têm sido, por muitos estudiosos, apresentada como 7 impérios que trabalharam contra o povo de Deus. Seriam eles Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, a Roma imperial e finalmente a Roma papal. Por que é que está se chegando a essa conclusão? A visão do capítulo 17, ela também dá uma ampliada no capítulo 13. E eu queria que você olhasse como é interessante o versículo 9. Lê comigo 17:9. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. Olha o verso 10. Dos quais 5 o quê? Caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. Agora imagine que o anjo está explicando o Apocalipse para João, explicando a visão. João está na ilha de Pátimos,
por ordem do imperador Domiciano. Então o anjo diz assim para João: João, essas 7 cabeças desta besta são 7 reinos, dos quais 5 caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia. Um existe. Quem é que existia nos dias de João? Roma imperial, os imperadores. Um ainda não chegou. Quem é que não havia chegado? Roma papal, que, como nós vimos em outro estudo, só chegou 538. Então, as 7 cabeças têm sido apresentadas por alguns estudiosos como esses 7 impérios que foram sempre antagônicos ao povo de Deus. Por exemplo, o Egito escravizou o povo de Deus por 400 anos. A Síria destruiu as 10 tribos do norte de Israel. A Babilônia escravizou o povo de Deus por 70 anos. E assim por diante. Cláudio? Pastor, a gente sabe que isso aí foram todos os povos que perseguiram os cristãos, né? Exatamente, todos eles, a característica é essa, eles perseguem ao povo de Deus. Tá, com relação também à Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que Hitler foi um que perseguiu os cristãos, né? O livro de Apocalipse não dá menção a respeito disso? Não conheço nenhuma referência específica a Adolf Hitler. O que nós temos na Bíblia é a previsão de Cristo a respeito de guerras, que esse seria um sinal da proximidade do fim. Então o mundo teve 2 grandes guerras, né? A primeira em 1914 a 18, não foi? E a outra de 39 a 45. Então essas 2 grandes guerras mundiais, eu penso que elas figuram como um sinal da chegada de Cristo. Mas eu não encontro no Apocalipse nenhuma profecia específica sobre essas 2. Ok? Vocês entenderam então as 7 cabeças? Elas tratam então desses 7 impérios antagônicos ao povo de Deus. Um outro detalhe: Roma pagã e Roma papal figuram no cenário aí como sendo a 6ª e a 7ª cabeça. A 6ª que existia nos dias de João e a 7ª que não havia chegado. Então, muitos estudiosos, entre eles o próprio Isaac Newton, entre eles Martinho Lutero, eles afirmam que esta besta do capítulo 13 é Roma, em suas 2 fases, imperial ou pagã, religiosa ou papal. Será que este poder de Apocalipse 13 é Roma? Vamos olhar para as demais características ao longo do capítulo e tirar nossas dúvidas. Antes, pastor Neto. Pastor, eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouquinho mais a respeito desses montes. Tá? Se temos localização, onde é que fica? Sim. Alguns interpretavam esses 7 montes como sendo as 7 colinas de Roma. E, de fato, historicamente, a cidade de Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. Mas o termo que aparece aqui para montes, ele não se aplica ao monte literal, porque montes na Bíblia são usados sempre para representar uma nação, um povo, um poder. E aí diz que são 7 montes e também 7 reis. Se você disser que é o mesmo simbolismo, você tem problema, porque você disser que um monte físico, como por exemplo tentar aplicar as 7 colinas, e um rei é a mesma coisa, são coisas diferentes. Então, na profecia, a expressão montes, ela aplica sempre ao império. Tanto é que o povo de Israel, ele é lembrado como o Monte Sião. E quando a Bíblia fala do Monte Sião, é uma alusão ao povo de Deus, ao templo que estava lá em cima do Monte Sião. Então, nós entendemos que a expressão 7 montes, elas também se aplicam a esses 7 impérios, ou 7 reis, a mesma coisa. Agora, quando o anjo diz que dos quais 5 caíram, aí nós temos que situar o imperador, ou Roma imperial, como sendo dos dias de João. E se você voltar 5 poderes, você vai chegar até o Egito. E, de fato, a história da escravidão do povo de Deus começou com o Egito. Então, alguns estão afirmando de que esse poder que se levanta de Apocalipse 13 é Roma. Agora, vamos olhar os demais versos e vamos ver se essa interpretação faz sentido.
Dê uma olhadinha então agora no verso 2, primeira parte. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Você está lembrado desses 3 animais aqui? Nós acabamos de ler sobre eles lá em Daniel, capítulo 7. E lá em Daniel, capítulo 7, o leão representa a Babilônia, o urso a Medopérsia e o leopardo a Grécia. E o quarto animal, o anjo diz para Daniel que ele era simplesmente um animal terrível e espantoso. E na visão do capítulo 7, esse animal também representa Roma. Ou seja, então mais um indício de que esse poder é Roma. E ele mantém semelhança ou semelhanças com os 3 poderes que vieram antes dele. Agora eu pergunto, como é que Roma se assemelha à Babilônia, à Medopérsia e à Grécia? Quais são essas semelhanças? Com Babilônia, Roma copia a sua pretensão e o seu orgulho, e o pecado e a transgressão à lei de Deus. Ou seja, Babilônia se achava a glória das nações. O próprio rei achava que o seu império jamais passaria, Nabucodonosor. E é por isso que lá em Daniel capítulo 3, ele constrói uma estátua de 60 côvados de altura, toda de ouro, para dizer assim, o meu poder jamais passará. Então esse orgulho, essa pretensão, foram copiados por Roma. Porque até o imperador assumia o título de Deus. Então, assim nós entendemos a semelhança. Agora, qual é a semelhança de Roma com a Medopérsia? Bom, Roma copiou o culto de adoração no dia do sol, o domingo. O antigo culto persa chamado mitraísmo dedicava o primeiro dia da semana à adoração ao deus Mitra, o deus sol. O que é que Roma copiou dos medopersas? A adoração no primeiro dia da semana. E nós não vimos aqui, eu não sei se já expliquei para vocês, o primeiro decreto dominical que nós temos na história, alguém orientando para que o domingo fosse santificado, foi promulgado por Constantino, o imperador romano, lá no dia 7 de março de 321. Então, Constantino foi quem deu o primeiro decreto dominical. E a partir daí, Roma começou a copiar. E aquilo que o império começou a fazer, levando os cristãos a adorarem no primeiro dia da semana, continuou na igreja romana. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma carta publicada pelo Papa João Paulo II. Essa carta, chamada Dies Domini, é uma encíclica papal. Ela foi publicada por volta do ano de 1998 e ela quer dizer Dia do Senhor em latim. E essa encíclica papal, ela é uma defesa de João Paulo II à santidade do domingo, o primeiro dia da semana como sendo o dia santo. Olha o que diz, deixa eu ler apenas uma expressão para vocês do que diz essa encíclica. Na página 69, diz assim: Cristo veio para realizar o novo êxodo, para dar a liberdade aos oprimidos. Ele realizou muitas curas ao sábado, certamente não para violar o dia do Senhor, mas para realizar o seu pleno significado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Até aqui, tudo certinho. Agora continua. O caráter libertador da observância desse dia, instituído ao tempo para a defesa dos direitos de Deus e dos homens, compreende assim porque era justo que os cristãos, anunciadores da libertação, realizado pelo sangue de Cristo, se sentissem autorizados a transpor o significado do sábado para o dia da ressurreição. Qual é o dia da ressurreição? O domingo. Com efeito, a Páscoa de Cristo libertou o homem de uma escravidão muito radical do que aquela que se agrava sobre um povo oprimido. A escravidão do pecado que afasta o homem de Deus, que o afasta também de si mesmo e dos outros, introduzindo continuamente na história novos germes da maldade e da violência.
Interessante que ele diz aqui que agora do sábado nós passamos para o dia da ressurreição. Então, nessa carta há uma aberta defesa em prol da santidade do primeiro dia da semana. Tem um outro parágrafo que eu queria ler com vocês. Na página 21, ele diz o seguinte: do sábado passa-se ao primeiro dia depois do sábado. Do sétimo dia passa-se ao primeiro dia. O dies Domini torna-se o dies Christi. Vocês entenderam a proposta? Do sábado para o domingo. É isto que Roma copiou dos medo-persas. E a igreja romana começou a ensinar a santificação do domingo. E todos os cristãos hoje que observam o primeiro dia da semana como um dia de culto, eles estão seguindo uma tradição da igreja romana. A Bíblia não apresenta em local nenhum a santidade do primeiro dia da semana. Do contrário, em mais de 100 textos, apresenta a santidade do sétimo dia. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, nós vamos continuar a entender o significado desta visão e dos simbolismos de Apocalipse 13. Já já estaremos de volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Bíblia Fácil dessa semana. Eu quero oferecer para você o nosso guia de estudo. Ele sai inteiramente grátis, pode chegar na sua casa através dos correios. E para você receber esse presente da Novo Tempo, basta ligar para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessar então o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. Aproveita também para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/NovotempоNT. E também faça-nos uma visita na Igreja Adventista mais perto da sua casa. O site encontreumaigreja.com.br pode te indicar a Igreja Adventista mais perto da sua casa. Nos domingos à noite, nós estamos estudando o tema do Apocalipse em nossas igrejas. E você está cordialmente convidado. Quando terminamos o primeiro bloco, o pastor Renato tinha uma pergunta. Pois não, pastor? Pois não. É uma pergunta antiga que eu tenho a esse respeito. O senhor estava falando a respeito da impetração da Igreja Romana deste decreto da mudança do dia Domini, né? Aham. Isso é inconsciente ou é algo premeditado? Ou seja, vamos copiar a tradição medo-persa ou outra tradição pagã, ou é feito de uma maneira inconsciente, ou talvez até sincera, ou pela prepotência de se achar no direito de fazer, de mudar o dia que a Bíblia estabelece como o dia do Senhor? Nós acreditamos ser uma ação consciente, porque ninguém pode escrever um documento ao mesmo tempo citando o mandamento de Deus, citando o sábado, citando o dia sagrado e depois propondo um outro dia. Então isso tem que ser feito de forma consciente. Nós entendemos essa mudança do sábado para o domingo, que começa com Roma imperial e se estende para a Roma papal, como cumprimento da profecia de Daniel 7,25. Lá em Daniel 7,25, falando da obra do anticristo, o profeta disse que o anticristo cuidaria em mudar os tempos e a lei. A lei de Deus foi afetada, a lei de Deus foi alterada. Quer dizer, tentaram alterar, né, porque a lei de Deus não pode ser mudada, mas os homens estão ensinando outra coisa que não é a lei de Deus. E a lei foi atacada em pelo menos 3 mandamentos, mudaram 3 mandamentos, excluíram o 2º mandamento, que proibia adorar imagem de escultura, trocaram o sábado pelo domingo e pegaram o 10º e dividiram em 2, uma vez que eles haviam arrancado o 2º e haviam ficado com 9. Então nós acreditamos ser uma ação consciente e cumprimento de uma profecia. Janete. Pastor, aqui em Mateus 24:15, Jesus fala assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, ele está se referindo a esse poder? Ele está se referindo, sim, a Roma. E você se lembra que Jerusalém, ou a cidade de Jerusalém, foi destruída no ano 70? Então, essa profecia tem um cumprimento primeiro na destruição de Jerusalém.
E Jesus até falou, né? Quem estiver no campo não volte para buscar nada, fuja. E ela depois se estende também para o futuro. Então, o capítulo 24, depois o 25 de Mateus, eles têm uma aplicação dupla aos dias que antecederam a destruição de Jerusalém e agora também aos dias finais. Então, há uma relação, sim. Nós falamos de que Babilônia copiou da Medopérsia o culto no primeiro dia da semana. E isso se estendeu hoje ao mundo cristão. Agora, é claro, pastor Renato, que eu acredito que milhares de pessoas estão observando o primeiro dia da semana sem saber que esse não é o dia bíblico. Eu acredito nisso. Eu acredito que existem milhares de cristãos sinceros que estão santificando o primeiro dia da semana, ou tornando ele um dia especial de adoração e culto, sem saber que isto foi uma mudança operada na história. E quando nos voltamos para a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos que o dia de observância é o sábado. Então, esta foi uma mudança que lentamente foi sendo operada dentro da igreja, começando no Império e depois na igreja. Então, hoje a nossa função é chamar as pessoas de volta para a Bíblia, é alertar as pessoas a conhecer a verdade. O que é que esse poder copiou da Grécia? No capítulo 7 de Daniel, a Grécia é representada por um leopardo. E da Grécia, Roma copiou o sistema de imagens e invocação de santos. É por isso que Roma teve que tirar o segundo mandamento da lei de Deus do catecismo. Porque o segundo mandamento claramente proíbe a veneração de imagens de escultura. Então, eles copiaram dos gregos que tinham seus deuses. Lembra que os gregos tinham deuses para estações, para sentimentos? Então, esse panteão de deuses gregos, Roma copiou e hoje atribui aos santos uma obra de intercessão. E quando você pega o catecismo, é isso que o catecismo ensina. Se você pegar aqui, por exemplo, na página 539 do catecismo, você vai ter aqui os 10 mandamentos. Aí na coluna da esquerda, você tem os 10 mandamentos de acordo com Êxodo. E na coluna da direita, você tem a fórmula catequética. Aí começa assim, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Aí coloca-se na forma catequética: amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, ou imagem esculpida, de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não servirás. E na coluna da direita, na forma catequética, você tem um espaço branco. Cadê o segundo mandamento da lei de Deus? Ele foi excluído da lei. E por que foi excluído? Porque eles quiseram copiar os gregos e começaram a adorar os santos. Eu acredito na santidade de Paulo, na santidade de Pedro, de João. Eu acredito que são pessoas que estão salvas, mas todas estão no pó da terra, aguardando a volta de Jesus. Ninguém foi para o céu, a não ser quem a Bíblia diz que foi. Então, isto foi o que Roma copiou dos gregos. Eu pergunto, então não parece haver muita lógica na afirmação de Isaac Newton e de Martinho Lutero, de que esta besta do capítulo 13 é Roma nas suas duas fases? Olha para o verso 5. Que diz aí o verso 5 do Apocalipse 13. Voltamos ao capítulo 13 agora. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Este poder tem uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. Ora, o que é blasfêmia à luz da Bíblia? Eu vou dar 2 exemplos. Lucas 5:21. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? O que é blasfêmia à luz de Lucas 5:21? A pretensão do homem de perdoar pecados. Cristo foi acusado de cometer blasfêmia,
Mas Cristo não blasfemou. Por que não? Porque ele era Deus, ele podia perdoar o pecado. Mas excetuando-se Cristo, que ser humano pode perdoar pecados? Mas não é isso que ensina a igreja romana? Na doutrina da confissão auricular, quando se busca o sacerdote para confessar o seu pecado? Então, quando a igreja ensina que eu devo confessar o meu pecado ao sacerdote, está pretendendo que o sacerdote tem o poder de perdoar pecados. E nenhum ser humano pode perdoar pecados que eu cometo contra Deus. Mas, pastor, a Bíblia não diz que nós devemos perdoar os pecados uns dos outros? Claro. Se eu ofender a Janete, eu tenho que buscar o perdão dela. E a Bíblia aconselha ela a me perdoar. Se ela me ofender, ela tem que buscar o meu perdão. E a Bíblia me aconselha a perdoá-la. Agora, quando eu peco contra Deus, eu vou buscar um homem para pedir perdão? Não. Eu tenho que buscar a Deus. Isto é blasfêmia à luz da Bíblia. O que mais é blasfêmia à luz do Evangelho? João 10:33. Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então os judeus disseram que Jesus blasfemou quando ele disse ser Deus. Ele não blasfemou porque ele é Deus. Mas quando alguém se coloca no lugar de Deus, comete blasfêmia. Mas não é isso que fez o imperador nos dias de Roma? Ele não se considerava um Deus? João não foi parar na ilha de Patmos porque se negou a adorar o imperador como Deus? Não é isso que faz a igreja romana quando coloca o Papa como o vigário, o representante do Filho de Deus? Não ensinam os papas de que eles têm na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso e que devem se reverenciar a eles com genuflexões, como ante ao próprio Deus? Isso é blasfêmia à luz da Bíblia. O que mais o Apocalipse revela sobre esse poder? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Estão lembrados desse período? Aplicando ao tempo profético em profecia, onde cada dia equivale a um ano, nós temos aqui cada dia representando um ano, Números 14, 34, Ezequiel 4, 6 e 7. Aí está a base bíblica para esse princípio e nós chegamos então, 42 meses, cada um com 30 dias, 1.260 anos. Agora, que poder atuou na história mundial por 1.260 anos? O papado. Começando em 538, o decreto de Justiniano foi em 533, em 538 foi expulsa a última tribo de Roma, os ostrogodos, e por 1.260 anos o papado dominou o mundo até a prisão do Papa Pio VI em 1798. Isso é história. Que outro poder dominou exatamente por 1.260 anos, como o Apocalipse descreve? Nenhum. Então não há dúvidas de que esse poder de Apocalipse 13 é Roma em suas duas fases. Sabe que eu estive visitando o castelo de Canossa, na Itália? E eu não sei se você se lembra da história, mas esse castelo de Canossa, na Itália, foi aonde o grande imperador alemão, que havia sido excomungado pelo Papa, foi buscá-lo para pedir perdão. E nós subimos ali uma escada enorme até chegarmos no alto do castelo de Canossa. E lá estava hospedado o Papa num rigoroso inverno. E o imperador alemão, que não concordava com as ideias do Papa, foi excomungado e ele foi lá pedir perdão ao Papa. E o Papa deixou que o imperador alemão ficasse aí, no relento, num frio inverno, por cerca de 3 dias, sem sequer recebê-lo. O homem mais poderoso da Alemanha, 3 dias aí, na neve, até que o pontífice se dignasse em recebê-lo e então tirar a excomunhão.
Isso não prova a autoridade que tinha o Papa nessa Idade Média? O que dizer da Santa Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício, que matou milhares de cristãos ao longo desse tempo? Isso não fala de uma autoridade, de um poder que foi dado? Você sabe que João Paulo II pediu perdão em público por todas as atrocidades que aconteceram na Idade Média, inclusive no Coliseu? Você sabe que recentemente o Papa Francisco visitou a cidade dos valdenses na Itália e também pediu perdão pela perseguição aos valdenses? Amigos, esse poder atuou por 1260 anos. Agora, olha o que diz o Apocalipse, o verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Eles pelejaram contra os santos e eles venceram. Eu mencionei para vocês aqui numa outra semana o martírio de John Hus e Jerônimo de Praga, lá na cidade de Constança, na Alemanha. Você sabe que o Concílio de Constança se reuniu para resolver o problema do cisma papal, porque naquele tempo chegaram a ter 3 papas, um papa em Roma, um papa em Turim e um papa em Avignon, na França. E cada um deles pretendia ser o legítimo. E para resolver esse problema do cisma papal é que foi convocado o Concílio de Constança. Então o Concílio de Constança tornou-se famoso na história porque resolveu o problema do cisma, depondo os 3 papas e nomeando Martinho V como novo papa. Mas esse concílio também ficou famoso por condenar à fogueira John Hus e Jerônimo de Praga. Perseguiram os santos e os venceram. Pelo menos temporariamente, porque a vida eterna está reservada para eles, para todos aqueles que morreram fiéis a Cristo. O verso 3 diz assim: vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O que representa essa ferida de morte que foi dada na cabeça da besta? A prisão do Papa Pio VI em 1798. Então, após haver dominado por mais de 12 séculos, Napoleão Bonaparte chega ao poder na França e ele vai mandar que 2 generais dele, Berthier e Servani, vão até Roma e prendam o Papa. E eles entram na Capela Sistina no dia da coroação do Papa, em fevereiro de 1798, e eles dão ordem de prisão para Pio VI. Pio VI foi preso, exilado, e depois morreu 2 anos depois. Aí está o cumprimento da profecia. A ferida mortal foi dada. Agora o que diz o Apocalipse? A ferida foi curada, no verso 3. Essa ferida está em processo de cura, como nós iremos ver. Cláudio? Pastor, eu queria saber por que esse Papa foi preso. Porque durante 1260 anos, a igreja esteve com o poder religioso eclesiástico e o poder político nas mãos. Eles dominavam acima dos reis da terra. Um rei, para ser coroado, dependia da coroação do Papa. Era o poder religioso mesclado com o político. E isso foi uma revolta que Napoleão Bonaparte provocou. Eles não aceitaram mais essa autoridade papal. E lembra que nós estudamos aqui no capítulo 11 de Apocalipse, quando falamos da Revolução Francesa? Já foi uma revolta contra esse estado de coisas que durava 12 séculos. Nós não queremos mais ficar pagando impostos para Roma. Nós não queremos que nossas fortunas vão todas para Roma. Nós não queremos depender politicamente de Roma. Então foi um racha. E quando se prende o Papa, é para se tirar essa autoridade política. Agora a profecia diz claramente de que a ferida mortal seria curada. Isso aconteceu em 1798, mas quando chegamos ao ano de 1929, e essa data ela é profética, vocês têm que guardar essa data. Em 1929, Benito Mussolini está no poder da Itália. E o que fará Benito Mussolini? Ele vai devolver para a igreja
os 44 hectares de terra que constituem hoje o Estado do Vaticano. Então, o Vaticano é um Estado e o Papa é um chefe de Estado. Quando foram devolvidas essas terras e a religião voltou a ocupar o seu lugar, a sua posição, nós entendemos que começou a restauração dessa ferida. Ela hoje está sendo restaurada. E o que diz o verso 8? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que profetiza o Apocalipse? A ferida finalmente será curada e os habitantes da terra vão adorar esse poder. Pastor Neto. Pastor, eu ia justamente comentar a respeito do início dessa cura, né? Que eu iria perguntar exatamente aquilo que o senhor já respondeu, a respeito dessa devolução dessa terra, nesse período em que Mussolini devolve à Igreja Católica essas terras. Mas, nos dias de hoje, essa ferida, ela vem tomando que aspectos na sociedade de hoje, neste momento agora que nós estamos vivendo? Como que nós entendemos a cura dessa ferida mortal? O Apocalipse diz que ela vai ser curada, e quando ela estiver curada, os habitantes da terra, todas as nações, vão se render mais uma vez a esse poder. Como que nós entendemos esta cura, como ela está se processando? Olhe apenas para o que está acontecendo com os movimentos dos papas. Pensa em João Paulo II, conhecido como peregrino da paz. A influência que esse homem exerceu sobre as nações. O seu papel pacificador até entre as nações. E então os papas têm crescido cada vez mais em popularidade. E hoje, aonde o Papa vai, ele atrai multidões. A popularidade cresceu. E que fique bem claro para você que nos assiste, não tem nada a ver o catolicismo da Idade Média, as atrocidades que ele cometeu, com o católico de hoje. Nós temos que separar as coisas. Existem milhares de católicos nesse mundo, pessoas sinceras e tementes a Deus, que nenhuma culpa têm daquilo que a igreja fez no passado. Mas aqui estamos para estudar a profecia, aliado à história, para entender o que nos diz o Apocalipse. E sabe o que diz o Apocalipse? Esse poder terá sua ferida curada. Ele voltará ao cenário mundial e as multidões irão adorar esse poder. Você não pode adorar esse poder. Ele se coloca no lugar de Deus. Nós devemos adorar exclusivamente a Deus. Você não pode adorar esse poder que tem mudado a lei de Deus, que tem colocado a tradição acima da Bíblia. Você tem que se render a Cristo. Só Ele pode te salvar. Só Ele pode perdoar os teus pecados. Só Ele pode dar a você o conhecimento que você precisa para ser liberto das amarras do engano. E amigos, Cristo está voltando, mas antes que Ele volte, este poder voltará a ter em mãos a mesma autoridade que tinha na Idade Média. As nações do mundo se unirão e darão a este poder toda a autoridade que ele precisa. E as perseguições que aconteceram na Idade Média, elas voltarão sobre aqueles que não se submeterem a essa autoridade. E a humanidade então será dividida em dois grupos: aqueles que adoram a Deus e aqueles que adoram a besta. Finalmente, o fim do grande conflito será uma questão de adoração. Quem você adora? Então, quando eu prego a palavra, quando eu ensino as verdades da Bíblia, é para que nós conheçamos a vontade de Deus e não sejamos enganados. Tem milhares de pessoas enganadas, que precisam da palavra para acordarem, para saberem o que é certo e o que é errado. E talvez você, durante o estudo de hoje, tenha se perguntado: mas eu não sabia dessas coisas. Deus ignora o teu tempo de falta de conhecimento, ou Deus perdoa você por essa ignorância. Agora nós temos que abraçar a verdade de Cristo. Eu queria que você pensasse nisso
enquanto ouviremos agora esta música. O céu está escuro, as nuvens vêm e vão, será o fim. Pessoas tão vazias, o mundo vive em caos e eu aqui clamando a ti. Será que Deus olha pra mim, ouve minha voz, mas mesmo assim prefiro acreditar e dizer vêm e vão, mas sei que estás aqui. Pessoas tão vazias necessitam do cuidado do Senhor. Eu sei que olha pra ti, ouve tua voz.
O Espírito de Deus tem trabalhado com todos nós na direção de conhecermos a cada momento a verdade da Palavra de Deus. O grande objetivo do livro do Apocalipse é preparar um povo para a volta de Cristo. Esse é o livro da esperança. Talvez você ficou surpreso ou até mesmo chocado com algumas revelações que foram feitas no programa de hoje. Amigos, a profecia tem a intenção de nos chamar a atenção para os eventos finais da história e preparar a nossa vida para a volta de Cristo. Nós precisamos que a verdade de Cristo nos liberte. Eis que Jesus prometeu em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele também disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos conduziria a toda a verdade. Não a verdades parciais, a toda a verdade. Esse poder atuou na história por 1260 anos. Abandonou a palavra de Deus, alterou sua lei e hoje coloca-se no lugar do próprio Cristo. O Espírito Santo está dizendo para você de que você precisa tomar uma posição. Você precisa entender a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa se libertar dos dogmas, das tradições e ficar apenas com a palavra de Deus. Eu queria orar por você, para que no seu coração uma decisão fosse tomada e que a sua vida estivesse disponível para Cristo. Ore comigo. Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje e por sabermos o que vai acontecer no cenário profético daqui para frente. Todas as nações um dia adorarão mais uma vez esse poder. Nós não queremos estar entre essas nações. Nós queremos estar entre aqueles que adorarão apenas o Cordeiro, porque só Jesus é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Só Ele foi morto na cruz para nos dar o direito da vida eterna. Só Ele nos ama com amor incomparável. Por isso nosso coração é Teu. Abençoe a todos nós que estamos aqui no Cevisa, estudando a Tua Palavra. E agora cada amigo ouvinte que está em casa, cada telespectador, para que o Teu Espírito Santo o abrace-os nesta hora e que eles sintam também o desejo de conhecer mais a Tua Palavra, de se libertarem dos dogmas e das tradições e viverem um verdadeiro cristianismo ao lado do Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Na semana que vem vamos nos encontrar para estudarmos o segundo poder, a segunda besta de Apocalipse 13. Mais revelações surpreendentes. Eu espero você na semana que vem.